para esboçar alguns gráficos das funções de segundo grau, coisa que a gente precisa saber, o gráfico dela, uma parábola. E essa parábola vai ter a concavidade ou para cima ou para baixo, dependendo do cara na frente do x ao quadrado. Se for positivo, concavidade para cima, se for negativo, concavidade para baixo. Parábola vai intersectar o eixo y sempre no valor do c, o cara que está sozinho sem nenhum x grudado com ele. Então já sabemos que essa parábola cruza o eixo y no 3. Agora, eixo x é na raiz, menos x ao quadrado mais 2x mais 3 igualando a zero. Vamos multiplicar ela por menos 1 para a gente não precisar se preocupar mais com esse sinal na frente do x ao quadrado. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Raiz de equação do segundo grau, ou por Bhaskara, ou por soma e produto. Um número mais o outro, b com sinal trocado, um número vezes o outro, é menos 3. Multiplicados menos 3 e somados 2, isso vai nos dar menos 1 e 3. São as raízes que servem. Então, esses valores de menos 1 e 3 é onde vai cruzar o eixo x. x1 igual a menos 1, x2 igual a 3. Menos 1 e 3. Então, dados esses pontos, a gente já consegue determinar o gráfico da parábola. Cruzando o eixo x no menos 1 e 3, eixo y no 3, e a parábola tem a concavidade para baixo. Então está aqui a nossa parábola. Se você quiser saber esse ponto, também basta calcular x vértice e y do vértice para saber as suas coordenadas. Mas a ideia do gráfico já está esboçada aqui. Na letra B, f de x é x ao quadrado menos 4x mais 4, eixo y no C é 4. Já sei que a concavidade da parábola vai ser para cima, porque x² é positivo, e vai cruzar o eixo x na raiz, que significa igualar isso aqui a zero. Um número mais o outro, b com sinal trocado, um número vezes o outro é o c, que é 4. Então, 2 e 2 são as raízes. Ou seja, só tem um valor de raiz, que é o x, igual a 2. Não me vá colocar no gráfico um número 2 e outro número 2. Não, é um ponto apenas. Então, cruza o eixo x no 2. Então, veja que nessa situação vai ser uma parábola com a concavidade para cima, mas só tem uma raiz. Isso significa que o gráfico só toca no eixo x, mas não chega a cruzar lá para a parte de baixo. Na letra C, a gente vai ter uma situação em que não vai dar para encontrar as raízes por soma e produto, porque o delta dessa expressão é negativo. Então, a gente já sabe que a concavidade vai ser para baixo, já sabe que vai cruzar o eixo y no menos 5. Eu precisaria saber as raízes. Então, eu já sei de antemão que não vai dar uma raiz exata, tá? Não vai conseguir resolver por soma e produto. A gente vai só tirar a tema e mostrar o porquê aqui na forma de Bhaskara. Seria menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2a. Isso daria 1 mais menos raiz quadrada de 1, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 5 vai dar menos 20, dividido por menos 2. Ou seja, 1 mais menos raiz de menos 19, dividido por menos 2. Então aqui que está o grande detalhe. O delta, que é o que está dentro da raiz quadrada do Bhaskara, deu um número negativo. E toda vez que o delta for negativo, o gráfico não vai intersectar o eixo x, não vai cruzar o eixo x. Isso está na observação teórica de vocês. Então, o que a gente tem agora? Não vai cruzar o eixo x. Então, se ela não vai cruzar o eixo x, mas tem a concavidade para baixo, seria uma parábola ou mais ou menos com esse comportamento, um pouquinho mais para a esquerda do eixo y, ou uma parábola um pouquinho mais aqui para a direita. Nessas situações em que o gráfico não cruza o eixo x, que vai ser importante a gente trabalhar com as coordenadas x do vértice e y do vértice menos b sobre 2a. Isso vai nos dar x do vértice é menos b, menos menos 1, sobre 2a, 2 vezes menos 1. Isso é, x do vértice é 1 sobre menos 2, menos 1 meio. Então, eu sei que a coordenada x do vértice
vai estar aqui pelo menos 1/2. Y do vértice, menos delta sobre 4A. Y do vértice é menos o delta, 19, menos 19, sobre 4A, 4 vezes menos 1. Y do vértice vai ficar 19 sobre menos 4. Daria, se fosse 20 por 4, daria menos 5. Aqui vai ser um pouquinho menor. Vai ficar em alguma altura aqui para cima. Não vou me prender muito pela escala. Aqui está o vértice da nossa parábola. Então, concavidade para baixo, eixo y no menos 5, não cruzando o eixo x. Então, a utilidade do x vértice e do y vértice no gráfico da função está mais para esse caso em que ela não intersecta o eixo x. Nessas situações, você até pode colocar o cálculo do x vértice e y do vértice para tornar o gráfico com resposta um pouquinho mais completa, mas ele não é fundamental para o esboço do gráfico da função. Quando acontecer de ela não cruzar o eixo x, aí sim a presença do x vértice e y do vértice vai ser essencial, porque a gente poderia ter um outro gráfico aqui do lado, por exemplo, por aqui, ó, em que é uma parábola também, concavidade também para baixo, e também cruzaria o eixo y no menos 5. No entanto, não é o gráfico da função, porque essa daqui tem que ter o o x do vértice para a esquerda, aqui no menos 1/2. Aí é a utilidade no esboço do gráfico do cálculo do x vértice e do y do vértice.